Tá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor, para te pedir que o Senhor venha abençoar mais um dia da nossa leitura. Que o Senhor esteja presente e nos dê o entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou começar a leitura. A Márcia não vai poder cantar para a faculdade, mas depois a tua mãe entra, tá? Tua mãe lê. O próximo, o 19. Eu desliguei o microfone dela agora por causa da microfonia. Aí depois ela liga quando ela for ler. Então, 2 Reis, capítulo 18. O reinado de Ezequias, de Judá. Versículo 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, reino de Judá. Segundo, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e era filha de Zacarias. 3. Fez ele o que era reto sempre ao Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. 4. Removeu os altares, quebrou as colunas, deitou baixos e postes ídolos, e fez em pedaços serpente de bronze que Moisés fizera, que até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neusatã. 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes deles. 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia. Lograva o êxodo. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. 8. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até as cidades fortificadas. 9. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanese, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. 10. Ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. 11. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e fez habitar em Alá, junto a Abor, ao rio Gaza e nas cidades de Medos. 12. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem fizeram. 13. No ano 10º do quarto de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiro ao rei da Síria, Aliquis, dizendo: Rei, retira-te de mim, tudo o que me impusera suportai. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. 15. Deu-lhe Ezequias toda a prata que ele achou na casa do Senhor e nos tesouros do rei. 16. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro a que ele, rei de Judá, as cobria, e deu ao rei da Assíria. 17. Contudo, o rei da Síria enviou a Laquias, a Tarã e a Rebaçaria, a Rabsaque, com um grande exército, e o rei da Ezequias a Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegando, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. 18. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro de Eliaquim, filho de Iaquias, o mordomo de Sebinar, o escravo.
e Joá, filho de Asaf, o cronista. 19. Rabsaque lhe disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo sacerdote, o rei da Síria, que confiança é essa em que estribas? 20. Bem posso dizer que tudo que conheço pode parar a guerra, não possam ver vãos palavras, em que possa agora confiar para que te rebeles contra mim. 21. Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, qual se alguém não apoiar-se, entrará pela mão e passará. Assim o faraó o rei do Egito, para com todos aqueles que confiam. 22. Mas se disseste, confio no Senhor, nosso Deus, e não se aquele cujo altar dos altares de Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém. 23. Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e se tua parte achares cavaleiro para montar. 24. Como, pois, se não pudeste afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confia no Egito, por causa dos carros e cavaleiros. 25. Acaso subiu eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e a destrói. 26. Então lhe disseram Eliaquim, filho de Eliquias, Sebna e Joá, a Rabsaque: rogamos-te que falaste em aramaico aos teus servos, porque entendemos, e não nos falei em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. 27. Mas Rabsaque lhe respondeu: mandou-me acaso o meu senhor trazer-te essas palavras a ti somente, a teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, mas para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria ruína. 28. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Ele disse: ouve as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. 30. Então pouco vós faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: ó Senhor, certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue às mãos do rei da Síria. 31. Então deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: faz-se as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei com da água da sua própria cisterna. 32. Até que eu venha, e vós levais para uma terra como vossa, a terra de cereal e de vinho, terra de pão e terra de vinha, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vós engana, dizendo: o Senhor nos livrará. 33. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? 34. Onde estão os deuses de Ramate e de Árpede? Onde estão os deuses de Servaiã, Helena, Iva? Acaso livraste ele de Samaria e das minhas mãos? 35. As quais dentre todos os deuses destes países que livraram
a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? 36. Calou-se, porém o povo não lhe respondeu a palavra, porque assim que lhe havia ordenado o rei. Não lhe respondereis. 37 e último. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escravo, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram até Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Amém? Próximo, a mãe da Daiane, porque a Márcia não vai ler hoje, que ela está na faculdade. Amém? Pai do Senhor. Pai Senhor. Segunda Reis 19. Ezequias ora na casa do Senhor. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. 2. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, coberto de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. 3. E disseram-lhes assim: diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. 4. Bem pode ser o Senhor teu Deus, ouça todas as palavras de Rabsaque, e a quem enviou seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, a oração pelo resto que se acha. 5. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. 6. Isaías lhe disse: assim direi ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não tema as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair da sua terra. 8. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. 9. E ouvindo ele dizendo: Tiraca, rei de Cuxé, eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: 10. Assim falarei a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. 11. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? 12. Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como Gozã e Arã, e a Rezefé, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar. 13. Que é feito do rei de Ramate e do rei de Arpade, o rei da cidade de Sarfaim, de Herã e Iva. 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias a estendeu perante o Senhor. 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. 16. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. 17. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras.
18. E lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram mais obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, servido de nós livrar das mãos, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Isaías confronta Ezequias. 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. 21. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba, ó filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. 22. A quem afrontastes e blasfemastes é contra quem alçastes a voz e ergueste os teus olhos ao alto contra o Senhor de Israel. 23. Por meio de teus mensageiros afrontastes o Senhor e dissestes: com a multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, ao lado do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. 24. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. 25. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, fiz vir para que fostes tu que reduzistes as cidades fortes a montões desertos. 26. Por isso os moradores dela, com as mãos encolhidas, ficarão pasmados e confundidos. Era como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes que se levante. 27. Porém, teu assentar é o teu sair, e o teu entrar, e eu, Senhor, é o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e por 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. 29. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que dai proceder, porém no terceiro semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os seus frutos. 30. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tomarás a lançar raízes para baixo e dar fruto para cima. 31. Porque Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou, o zelo do Senhor fará isto. 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. 33. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. 34. Porque eu ampararei a esta cidade para o livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000 deles. Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram com corpos mortos. 36. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive.
37. Sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, diz Deus, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat e Essarharon, Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Amém. Cris. Próxima é Cris. Cris Eleutério. Cris Eleutério. Cris. Eu acho que ela tá desligado dela. Então vai, Daiane, que tu é a próxima. Daiane Alves. Aí quando ela entrar de novo, ela... Paz do Senhor, eu vou estar lendo o número 20. Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse ao Senhor: ordena a tua casa, porque morrerá e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, se servindo de te lembrar de que andei diante de ti, em verdade e com aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus, de teu pai Davi. Ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das tuas mãos do rei da Assíria te levarei a ti a esta cidade. E comparei esta cidade por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. E disse Isaías: isto te será um sinal de parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se e a sombra de 10 graus, ou voltarei a 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não mais volte a sombra 10 graus atrás. Então a profeta Isaías chamou ao Senhor e fez voltar sobre 10 graus atrás, pelos graus que já tinham declinado no relógio de sol de Acás. Naquele tempo, enviou a Merodach, Baladão, filho de Balada, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvirá que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvido e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias, e os melhores ungüentos e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou
no seu tesouro, ou coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. Ele disse: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Isaías: De um país muito remoto vieram de Babilônia. E disse ele: Que vieram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa virão. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías, e Ezequias ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entensora- entensorarão teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia e não ficará coisa alguma de seu Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu geraste tomarão para que sejam eunucos no passo do rei Babilônia. E então disse a Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor, que disseste, disse mais: Não haverá, pois meus dias, paz é verdade. 20. Ora mais disseste de Isaías todo o seu poder, como fez a piscina e o catuto, e como fez vir a água à cidade. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. 21 e última. Ezequiel dormiu com seus pais e Manás, e seu filho reinou em seu lugar. Agradeço a oportunidade. Amém. Pai Senhor, eu estava com dificuldade atual. Segunda vez, capítulo 21, a entidade do sexo e as ameaças. Tendo sexo 12 anos de idade, começou a reinar. Com 55 anos, reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Efibá. 2. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos utensílios que o Senhor exterminou de sua concessão diante dos filhos de Israel. 3. Porque notou a iniquidade que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um voto como que fizeram a casa, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. 4. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os atos da casa do Senhor. 6. E até fez passar 7 filhos pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos dos filhos, para o provar a ira. 7. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito, na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão. Nesta casa, em Jerusalém, fiz escolhi todas as tribos de Israel. Porei o meu nome para todos. E mais, não farei mover o pé de Israel dessa terra, que nem tem dado a seus pais. Contanto, somente quem tenha o cuidado de fazer conforme tudo que eles têm ouvido, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, me ordenou. 9. Porém, não ouviram, porque Manassés estava bom, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. 10.
Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, dos profetas de Deus. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os Deus, e antes deles foram, e até também as fez pecar com seus filhos. 12. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, e ficarão extinguidos, ambas as vidas. 13. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o fruto da casa, e limparei a Jerusalém, como quem limpa esse dela e a limpa e a vida sobre a sua cabeça. E levantarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei na mão de Jesus, partirão roubo e depois para todos os seus inimigos. E porquanto fizeram que parecia mal aos meus olhos, e me provocaram a ira. Desde que seus pais saíram do Egito, até 16. Mas isto também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora do seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo que parecia mal aos olhos do Senhor. 17. Quanto ao mais dos atos do Manassés, e a tudo quanto fez mais ao seu pecado, que pecou porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis. E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, jardim de Uza, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon é o mau rei e os seus servos o matam. 19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Mazuene, filha de Saúl, de Jotbá, e fez que parecia mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e seus filhos, a quem seu pai tinha servido, e se inclinou diante dele. 22. Assim deixou ao Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. 23. Os seus servos de Amon conspiram contra ele, e mataram o rei em Jerusalém. 24. Porém, o povo da terra feriu a todos que conspiraram contra ele. Amém. E o povo da terra foi a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao mais, os servos de Amon, que fez porventura, não está escrito no livro da crônica dos reis de Judá. 26. E sepultaram as sepulturas no jardim de Uza, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Segunda Reis 22. Josias repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías e Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não apertou
não apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: 4. Sabendo a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro de que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. 5. E quem deem na mão dos que têm cargo de obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor para repararem as fendas da casa. 6. Aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedra lavrada, para repararem a casa. 7. Porém, com ele se não fez conta do dinheiro, que se lhes entregará nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Ilquias acha o livro da lei. 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei resposta e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. 10. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu diante do rei. 11. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. 12. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e o Aicão, filho de Safã, e o Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: 13. Ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para dizerem, conforme tudo quanto de nós está escrito. Udá a profetiza. 14. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías, a profetisa Udá, mulher de Salum, filho de Tíqueva, e filho de Arais, e guarda das vestiduras, e ele habitava em Jerusalém na segunda parte. Eles falaram. 15. E ela lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que nos enviou a mim, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os teus moradores, e saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. 17. Porquanto me deixarem e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. 18. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. 19. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. E rasgastes os teus vestidos e chorastes perante mim. Também eu te ouvi
diz o Senhor. 20 e último. Pelo que eis que eu te ajudarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz. A tua sepultura e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornarei a trazer trazer ao rei a resposta. Agradeço a oportunidade. Amém. Isabelle, 23. Isabelle. Isabelle. Tá mutado. Aí, já. Capítulo 23. Josias renova a aliança do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. 2. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu os ouvidos deles todas as palavras do livro de aliança, que se achou na casa do Senhor. 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus status, com todo o coração e com toda a alma, confirmando a palavra desta aliança, que estava escrita naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. 4. E o rei mandou ao sumo sacerdote e Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. 5. Também desistiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas, e a todo o exército dos céus. 6. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. 7. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. 8. E a todos os sacerdotes trouxe a cidade de Judá, e a profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso desde Geba até Beceba. E derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. 9. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificaram sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comeu pães asmos no meio de seus irmãos. 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro que estava no recinto, e os carros do sol queimou ao fogo. 12. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e esmuiçados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. 13. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, a mão direita do monte de Macite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, e Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, e a abominação dos filhos de Amon. 14. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques, e encheu seu lugar com ossos de homem. 15. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com o que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o alto,
queimando-o alto em pó. O esmuiçou e queimou o ídolo do bosque. 16. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou. Conforme a palavra do Senhor, que profetizará o homem de Deus, quando anunciou estas palavras. 17. Então disse: Que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: É a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá, e anunciou essas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixarão estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. 19. Demais disto, também Josias virou todas as coisas dos altos que havia na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira, o Senhor. Ele lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel. 20. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou os ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. 21. O rei ordenou a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. 22. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde o dia dos juízes que julgaram a Israel. Nem todos os dias do rei de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. 23. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. 24. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, o extirpou Josias para confirmar a palavra da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias achará na casa do Senhor. 25. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. 26. Todavia, o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. 27. E disse o Senhor: Também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa do que disse: Estará ali o meu nome. 28. Ora, os mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? 29. Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. 30. E seus servos num carro o levaram morto de Megido e o trouxeram a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeocás, filho de Josias, e ungiram-no e fizeram-no rei em lugar de seu pai. 31. Tinha Jeocás 23 anos de idade, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias e de Libina. 32. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. 33. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. 34. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em um lugar do seu pai Josias. Ele mudou o nome para Jeoiaquim. Porém, a Jeocás tomou consigo e foi ao Egito e morreu ali. 35. E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém tributou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um segundo a sua variação exigiu
a prata e o ouro do povo da terra, para o dar a Faraó Neco. 36. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zebida, filha de Pedaias, de Ruma. 37. E último. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seus pais. Amém. Amém. Vou dar continuidade à 2 Reis, capítulo 24. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoaquim ficou 3 anos seus servos, depois se virou e se revoltou contra ele. 2. E Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos profetas. 3. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que a tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. 4. Como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. 5. Ora, o mais dos sucessos de Jeoiaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? 6. E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. 7. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. O princípio do cativeiro de Judá. 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. 9. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. 10. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. 11. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos estavam cercando. 12. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos. E o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º do seu reinado. 13. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. 14. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. 15. Assim transportou Joaquim Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei, e seus eunucos, e os seus poderosos da terra, levou presos de Jerusalém a Babilônia. 16. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiro e ferreiros até 1.000, e todos os varões destros da guerra, a estes o rei de Babilônia levou preso para a Babilônia. 17. O rei de Babilônia estabeleceu Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome em Zedequias. Zedequias reina e é levado com o seu povo cativo para Babilônia. 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hamutal,
filha de Jeremias de Libna, e fez o que parecia mal aos olhos dos 19, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. 20. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Amém. Amém. 25, segunda Reis 25. E sucedeu que no ano seu reinado, no mês 10, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército se acampou contra ela, e levantaram contra ela fronteiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei de 3, aos 9 do quarto mês, quando a cidade se via apertada da terra, nem havia pão para o povo da terra. 4. Então a cidade foi arrendada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam juntos ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade de Deus. E o rei que foi pelo caminho da cidade, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o ocultaram nas campinas de Deus. E todo o seu exército dispersou. 6. E tomaram o rei e fizeram-se ao rei de Babilônia a Ribla e o procederam contra ele. 7. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias e o ataram contra 2 cadeiras de bronze e levaram a Babilônia. 8. E no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, certo rei da Babilônia, a Jerusalém. 9. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também a todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes senhores. 10. Todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou muitos em redor de Jerusalém. 11. E o mais do povo deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que o venderam ao rei da Babilônia. E o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou preso. 12. Porém, os mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para mineiros e para lavradores. 13. Quebraram mais os caldeus as colunas pobres que estavam na casa do Senhor, como também as bases e os marcos pobres que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. 14. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os firmadores e todos os vasos pobres com que se ministraram. 15. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, o que era de puro ouro em ouro e o que era de prata em prata. 16. As 2 colunas do mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o qual não tinha feito. A altura de uma coluna era de 18 podadas, e sobre ela havia um capitel de cobre, de altura do capitel 3 podadas, e a rede e as romances em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a este era a outra coluna da rede. Também o capitão da guarda tomou
a Seraias, primeiro sacerdote, e a Zefanias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou um eunuco que tinha cargo das 20 de Deus. E a 5 homens os que viam na face do sul, e se acharam na cidade, como também aos irmãos mortos do exército, que registravam o povo da terra, para que a guerra e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E, tomando Nebuzaradã, o capitão da guarda, e trouxeram ao rei da Babilônia, 21. E o rei da Babilônia os feriu, e os matou em Gibeon, na terra de Hamat. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. 22. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, o deixara ficar, pois sobre ele o maioral, mas e Dalias, filho de Aicã, filho de Safã, Gedalias governa mais Ismael, Magda. E ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles, os seus homens, que o rei da Babilônia fizera a Gedalias, seu maioral, vieram a Gedalias, a Mispa, a saber, Ismael, filho de Zefanias, e Joanã, filho de Careás, Cefarias, filho de Tenhumet, o neto Fatita, e já das duas, os filhos de Nacati, e eles, os seus olhos, 24. E Gedalias falou a eles, e aos seus homens, e lhes disse: não tem mais ser servos dos povos, e cai na terra e servir ao rei da Babilônia, e bem virá. 25. Sucedeu, porém, que no 7º mês, o meio Ismael, o velho veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. 26. Então todo o povo se levantou, desde o mais pequeno até o maior, como também os capitães dos exércitos que vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. 27. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º ao 27º mês, exil Merodete, rei de Babilônia, levantou no ano em que dominou a cabeça de rei de Judá, da casa da prisão. 28. E lhe falou benignamente, pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. 29. E lhe mandou os vestidos da prisão, e de contínuo comia o pão na presença de todos os da sua vida. 30. E quanto à sua subsistência, pelo que lhe foi dado, subsistência contida, a função de cada dia, o seu dia, todos os dias da sua, e glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos parar por aqui. Eu tenho a reunião da sede para aqueles que vão.
E a gente fez 1 hora de leitura. Hora aí, Albert, finalizando. Albert. Pai do Senhor, vou estar orando aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando todos os nossos dias e que nos proteja em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para Amém. todos. Pai E até o Senhor. próximo Amém. sábado. Amém. 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 Até amanhã. Como é que diz? Até o próximo sábado. Até sábado. Cadê? Onde é que diz lido? Aqui.